Estamos no ar? Estamos gravando? Estamos no ar. Estamos Boa gravando, então noite. ótimo. Já passamos da fase do aquecimento, mas eu tenho que dizer um pouquinho do aquecimento, Fábio. É, que bom estamos aqui, mais uma conversa com o Fábio. Eu quero celebrar isso aí. Mas é bom, né, cara? Um evento bom, as coisas boas devem ser celebradas, cara. Eu acho isso tão importante. A gente se esquece assim das coisas boas que acontecem no nosso dia. A gente deixa o dia passar em branco assim. Acho horrível. Deixa eu te lembrar o seguinte, que semana passada a gente conversou sobre exatamente sobre uma coisa assim, saber que não sabe, né? Aquele seu amigo, que ele sabe que não sabe, ele fala não sei. Aí veio de novo aquele assunto pena de morrer. Aí eu entrei com a questão do universo, que o universo nunca morreu e nem consegue morrer. E o tal do limite da honestidade. Esse foi o tópico final, assim, que para salvar um filho e tal, a gente furaria a fila do transplante. Aí falamos um pouco de paz de espírito, arrependimento, né? E aí entrei um pouquinho de constelação sistêmica. E hoje começamos diferente, né? Eu vou dizer assim, eticamente, falamos sobre. Começou sobre tecnologia, né? A gente tem que se atualizar, cara. Tem que se atualizar, não tem jeito. E sobre bons palestrantes e maus palestrantes, né? O que é um bom palestrante, cara? Um palestrante pedante é bom, né? É ruim? E aí a gente, o cara que sabe tudo, né? Do foguete ao alfinete, será que é possível saber tudo, cara? E entra a fé cega, pô, se foi o cara que falou, vou nem questionar, vou comprar a camisa dele, o produto dele. É por aí. Às vezes tem, você está falando disso, às vezes tem aquela roupa que você se acha que tem nada a ver, mas afinal de contas tá na moda, né? Então vou botar, né? Você não se sente bem, não combina, não cai bem, mas vou botar, tá na moda, né? Tá todo mundo usando, Fábio. Poxa, não posso ficar de fora, cara. É. E aí é isso mesmo que você está falando. Às vezes uma pessoa começa a ser assim tão referência, e não que não tenha, né? Mas a gente não pode deixar de ser analítico, né? E ser... Porque dizem que uma das coisas ruins que existe é a admiração, né? Admiração no sentido não da admirar, né? Assim, admirar é legal, mas não aquele nível que você é como se fosse um torcedor de um clube, né? Que o time dele perde, mas ele não aceita, né? Para ele perdeu por qualquer motivo, não que ele foi pior do que o adversário, porque ele chega num nível que ele não consegue enxergar de outra forma. Então é isso, a gente não pode perder esse ponto essa maturidade de avaliar o que está acontecendo. Inclusive, tem um livro que eu gosto muito que fala se chama O Quinto Compromisso. Tem um livro que são os quatro compromissos e tem o quinto compromisso, que foi inserido mais um compromisso, né? E eu tenho muito carinho assim por ele, mas um compromisso que fala é isso: seja cético, mas aprenda a ouvir, né? É, isso é uma das coisas que eu procuro fazer diariamente, né? Procuro ouvir, mas guardar aquilo que realmente, para mim, né, dentro do meu jeitão de vida, tem coerência, né? Mas Fico o que não tiver pensando, coerência, passa batido. a gente fica pensando o seguinte: se a gente não conseguir ouvir, como que a gente vai ser cético, né? É uma coisa É. interessante. O cético, ele tem que ter um ouvido muito bom, porque se ele pretende, até se ele se intitula cético, ele já tem que desenvolver uma audição de tudo, porque ele tem que pesar várias coisas. Ele tem que ouvir até o que a maioria das pessoas que não são tão céticas não ouvem, as pessoas que Uhum. acreditam em tudo, ou então só ouvem a parte que elas gostam, né? Uhum. Gostam. Ainda tem essa galera, né? Que não, você falou que não sei o que. Eu falei, não, eu falei que talvez sim, talvez não. Aí o sujeito entende. Não, você falou que sim. É, é, Não, você falou que não. Eu falei,
talvez sim, talvez não. E é isso Troço, mesmo que você falou, tá, não é escutar, é ouvir, né? Aprenda a ouvir, não é escutar, né? É ouvir, né? É ouvir de para e fica assim, preste atenção, né? E ou é, seja, ser cético, mas se permite, é cético como se fosse assim, é o meu, sei lá, eu tenho, sei lá, um pé atrás com uma pessoa que não torce para o clube que eu torço, sei lá, chutando hipoteticamente. Mas aquilo fica tão no nível assim, cara, tudo que pessoa desse clube fala aí não me interessa. É tão, sabe, não tem nada a ver. E aí você não se permite ouvir, né? E às vezes vem da onde você, por isso você deixa de perde a oportunidade de ter umas ideias ou fechar alguns assuntos assim bem interessantes, né? Então é isso, você pode até ser cético com algumas coisas, mas se permita ouvir, né? Escutar o que aquela que está vindo, né? e uma coisa, ela não impede a outra. Não impede. Uhum, Eu acho até que se apoiam, porque se o sujeito não ouve o outro porque ele não é formado, o cara não tem curso superior, não vou escutar, ele não é mestre ou não é uhum, doutor, né? uhum. Ele não é da mesma igreja que eu. Isso, Cara, não tem nem como ele nem cético esse cara está sendo, porque ele não tem nenhuma matéria-prima para questionar, é, né? Ele está simplesmente negando a sabedoria do outro, qualquer tipo de sabedoria. É um julgamento a respeito do outro que está acontecendo e simplesmente o outro já perdeu, independente do que. O outro já perdeu. Você não é formado, você é negro, você é gay, você é macumbeiro, você é isso, você é aquilo. Você não pode estar certo. Você é é, comunista, ou você é de direita, ou você é de esquerda. Aí tem um rótulo antes, o rótulo que ensurdece, né? Parece que o cara pega o rótulo e bota assim nele, ó. é. E aí não escuta mais nada. O rótulo que ensurdece, cara. E veja interessante, tá, nessa frase que eu acho legal, é seja cético, mas aprenda a ouvir. Ou seja, não é também para você não ser cético, entende? Não é para você não duvidar. Não é para aceitar o que vem. Tipo, é, o que fala também não é para você aceitar tudo. É para você ser cético. Mas é um cético, não um cético que não aceita nada. E numa frase você junta tudo, entende? Não É, aceite tudo, duvide, mas ouça e coloque em prática. E aí o texto vai explicando isso, né? E separe o que lhe cai bem. Pode ser que o que não lhe caia bem não seja para você, mas seja para outra pessoa, né? Então, sei lá, se a gente está, vamos supor assim, vamos estudar filosofia, aí vem um cara que fala um assunto aí, começa falando assim, não, a filosofia de Sócrates é muito legal, mas, no entanto, tinha lá o cara que muda o assunto, quer dizer, a gente guarda o que interessa, aquele outro assunto não é para gente, deixa para outra pessoa que seja interessante para ele, né? Mas não é porque ele é de uma religião que não é minha que eu não vou escutar, porque o assunto é interessante, né? E aí, às vezes as pessoas falam isso, né? Bom, eu sou de religião tal, não vou falar com outro que é da outra religião, então os pensamentos dele, não, a religião é outra, o clube é outro, mas é um ser humano, né? Tem alguma coisa que você falou super bem também. O cara, às vezes, tá na fila de um supermercado e tá te trazendo informações super interessantes, né? E às vezes você tá numa palestra com um pós-doutor que não está acrescentando nada, né? cara, eu não fui nessa palestra, não, mas não sei quem me falou que o sujeito, ele foi. A palestra dele, meia hora ele ficou lendo o currículo. Não sei o que, não sei o que lá, a faculdade e tal. Não sei o que lá, exerceu tais funções. O pessoal começou a ir embora, cara. O pessoal começou a ir É, embora. Falei, cara, eu quero o assunto, eu não quero o currículo do cara. O currículo do cara está pregado na porta. Eu leio se eu quiser. é porque Então, a gente é interessante para o outro pelo que a gente pode oferecer para o outro, e não
por quem nós somos. Isso é uma reflexão também que caiu para mim, que é muito interessante, é isso mesmo, entende? Eh, e o Cortella falou uma coisa que eu acho bacana, que ele falou, acho que foi o Cortella que falou que importante é você ser importante para mim, na realidade é o que que você importa para mim, o que que você traz para mim. Olha, Ele coloca nesse sentido que eu acho interessante, importa assim, o que que você me agrega de conhecimento, de apoio, de sabe, o que que tem de interessante nesse importante, né. Então quando a pessoa começa a falar do currículo, ela está falando dela, assim, para ela, né, para o ego dela e tudo, mas não para quem está ali para assistir, porque as pessoas estão ali assim: "O que que você é importante, o que que você vai me importar nessa palestra, o que você vai trazer para mim?". E acho que é mais ou menos isso, né, cara. é, e vem uma coisa assim na minha cabeça, tipo, como ouvir bem, né? Qual a É, chave do ouvir bem? Como ouvir bem? Eu não sei. Eu sempre falo essa coisa do Dalai Lama, me impressionou muito, realmente. Isso aí eu uso como exemplo, até se eu fosse dar palestra, eu ia dizer que grandes filósofos mundiais, sábios mundiais, talvez, mas pensando nele, porque o que eu quero te dizer é o seguinte, que eu penso que quando a pessoa sabe ouvir, de uma certa forma, ela saber ouvir, quando a pessoa ouve mesmo, aquilo de alguma forma transforma. De alguma forma, quem sabe ouvir se permite ser transformado pelo que ouve, se permite ser, e se permite também não ser, né? Mas ele tem uma liberdade de ouvir, né? Não é porque o sujeito não é pós-doutor que ele não vai se permitir ouvir. E aí digo o seguinte: você imagina uma palestra do Fernandinho Beiramar. Esse cara, ele tem coisas a dizer por aí. Não vou fazer porque tudo isso pode ser muito mal interpretado, né? Mas claro. a maneira dele ver a vida, eu tenho curiosidade. Eu tenho curiosidade de duas coisas. Como se formou um cara daquele jeito, socialmente, psicologicamente? Como que se constrói um sujeito desse, ou um psicopata? Esses caras, o FBI, ele sabe ouvir. O FBI sabe ouvir. Ele tem um programa, passa até na série Mind Hunter na Netflix. Uhum. É uma galera que tem a missão de ir entrevistar esses matadores, esses supercriminosos horrorosos, né? Saber como é que eles pensam para poder se antecipar a outros que estejam nascendo, que estejam querendo copiar eles e tal. Como é que pensam esses garotos que atiram nas escolas, que agora isso chegou no Brasil com mais força? É. O que esses caras pensam? Por que eles tomaram essa decisão? O que leva a isso? É importante ouvir, cara, é importante ouvir. Para a sociedade se proteger, tem que. Sun Tzu já falava, né? Conhece-te a ti mesmo e ao inimigo e vencerá todas as batalhas, cara. Ele já falava isso. Pô. Tem que ouvir, pô. Tem que ouvir o bandido, tem que ouvir o doente, tem que ouvir o aluno da escola. Tem Porque, para um mim, a educação está em crise. tem um texto, não sei se você já leu, que fala, eu acho que o nome do texto é escutatória. Não, 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 Ah, não. É interessante. ele que ele diz que nós fazemos curso de oratória, mas não fazemos curso de escutatória. E, a gente aprende faz curso para aprender a falar, né, mas não existe o curso para aprender a ouvir, né. E como é Uhum. importante saber ouvir, né. Depois eu posso até mandar para você esse texto, mas é interessante, é fácil de encontrar, tal. É do Rubem, me fugir.
Mas é fácil pesquisar, eu quiser pesquisar, e é uma realidade isso que você está falando. A gente parece ter que sempre está falando, mas não tem a paciência para ouvir, né? É porque E, o ouvir é conhecer, né? quando a gente fala aqui também, registrando, a gente fala do pós-doutor e tudo, óbvio que ele tem muito a acrescentar também, né? Senão parece que não tem. Tem sim, óbvio que tem. Mas a arte de escutar é escutar a todos, né? É, É, escutar até um cara. passarinho, às vezes um passarinho está te dando uma mensagem que te acalma, que tranquiliza, te deixa mais relaxado, né? A onda do mar, tanta coisa, o barulho da chuva. Hoje eu acordei cedo com o barulho da chuva, que é uma das coisas super gostosas que existe. Não dessas chuvas que acabam com o mundo, não é isso. Mas aquela chuva, aquela chuva gostosa, que refresca, que é necessária que tenha também, né? As pessoas às vezes falam, está chovendo. Eu falei, pois é, há uns 8 anos atrás a gente estava com seca, aí o risco de faltar água que não chovia. Não precisa que chova, não precisa que tenha chuva que faça estragos, como acontece às vezes, né? Seja por culpa da chuva, ou seja também por culpa da forma como a gente vai ocupando os espaços, né? De forma desordenada, né? Mas a chuva é importante. E acordar com aquele barulho de chuva, assim, aquela que você sabe, sem essa chuva é aquela que não vai fazer estrago, é a chuva natural. Às vezes dá vontade de ficar sentado assim naquele escurinho da manhã cedo, né? Era 5 e pouca da manhã, assim, dá vontade de ficar sentado, escutando, fazendo um café e aí a gente já remete assim, pô, se eu estivesse numa casa de campo, vendo essa chuva cair assim, né, naquele verde, né? É uma coisa extremamente daria frutos para um escrito até, muito interessante. Não, talvez não fosse possível uma caminhada errante por causa da chuva, mas seria um café errante, talvez. Um café errante, uma conversa errante com o Fábio, não tem Uma problema. conversa errante. Se olhar assim, E cara, é porque é, é, eu vi esses dias essas coisas da vida, tem tanta coisa legal e as coisas simples que são super legais, né? E, e esse barulhinho de chuva é uma dessas coisas, né, cara? Porra, você poder ver a chuva, você poder ouvir o barulho da chuva, você poder se molhar, né? Porque eu acabei andando um pouquinho, peguei um pouco de chuva assim, tal, e aquela chuva assim, cara, que legal. Como eu era criança, como era legal a chuva que eu corria, em vez de correr para se esconder da chuva, eu corria para a chuva, tomar banho de chuva. Era o jogar contrário. futebol na Ah, chuva, porra, cara, como falava era para a mãe, bom. pô, mãe, pô, tipo, posso. Aí ela, cuidado, se tiver raio, corre do raio, senão tudo bem. Aí corria pro quintal, fazia aquela festa, né, cara? E eram umas coisas simples, cara, assim, dava um jeito assim, lá em casa tinha um quintal que deslizava. Então, deitava assim, botava o pé na parede, forçava a barriga e saía deslizando naquele cimento assim. Era bem lisinho, né? Agora, você imaginando hoje, Maravilha, como é né? que não tinha medo de ter um prego que ralasse? Hoje em dia a gente Cara, é cheio de medos, né, porra, cara? cheio de medo. Eu olhava assim, aí vai te remetendo essas lembranças, aí uma coisa você lembra de outra, né, cara? Assim, como a gente brincava com coisas que não tinha. A gente criava as brincadeiras, desde rolar dentro de um barril, né? Esse barril que hoje o pessoal bota lixo, né? Às vezes parecia um barril lá na rua, a gente entrava no barril, o outro empurrando, você ficava dentro do barril rodando, né? Rodando. Isso é que é infância, né, cara? Isso é que é infância. Não é Cara, atrás de videogame, né, cara? e tu não sabia se tu ficavas mais feliz porque na hora de empurrar o barril, eu ficava porque dentro do barril, os dois eram Rolando baratos. assim. E tinha que ter confiança, né, cara? Tinha que confiar em quem estava empurrando aquele barril. É uma criança que tem um Mas, desenvolvimento mais cara, saudável, né? Pula, é, brinca, pô, corre, roda, tem equilíbrio espacial, né? é. Faz tudo. Eu Tu lembro vai que lembrando, né? Mas fala até. quando eu entrei na escola militar, tinha um exercício de cama elástica. Aham. Cara, aquilo ali.
desenvolve desenvolve um desequilíbrio. Cara, aquilo ali, para quem na escola de aviação é muito boa a cama elástica, cara. Então são coisas assim que eu mesmo não fiz na infância, de brincar, de pular, de nadar bastante e tal. Aquela coisa, a naturalidade de uma infância na roça, né, que você faz tudo, na cidade se perdeu. Se perdeu, você tem que, para você fazer qualquer coisa, você tem que se filiar a um clube, É, né? Para você jogar bola, você tem que entrar num clube de futebol society. Aquele campo de várzea, aquela coisa assim, aquilo ali está tudo se perdendo, na verdade. é. Eu, eu, um dia desse eu estava pensando, antigamente a gente tinha que andar, né, cara? Andar, pega ônibus, antes do ônibus, então você tinha que andar, e nessas regiões assim mais afastadas, você tinha que andar muito de um lado para o outro e tal. E óbvio que as coisas evoluem, aí hoje você tem carro com mais facilidade, bem ou mal, tem carro com mais facilidade, tem ônibus, mais meio de transporte. Aí você acaba tendo que, as pessoas vão lá e constroem uma academia para você andar na esteira, né? Porque ninguém anda mais. Ninguém anda Aí tem mais. que ir para academia, andar na Ninguém anda esteira para fazer mais. exercício. Porque antes você andava, né? Você andava, pegava chuva, sol, mas tinha que andar, pegar ônibus, ficava em pé, segurava peso, bolsa Não, no braço e tal. Era uma certa. ah, eu imagino que daqui a pouco vão fazer um aparelho que vai simular o cara dar machadada na madeira, né? É, Coisa que acontecia naturalmente. aí agora tem um Eles tal de um pagam. negócio, acho que é CrossFit o nome, o pessoal sai correndo com coisa nas costas, eu falei, pô, cara, antigamente é o que a gente fazia por aí, carrega Empurra um peso, pneu, né? Tem um negócio do porra, pneu, que vira um pneu pesado pra caramba. é, E paga para fazer isso, paga cara. fazer isso. Então a gente tinha que pegar ônibus para fazer compra, né? Assim, não tinha que, ou pegava o táxi que era muito caro, né, na ocasião. Então você O tinha que sair no táxi, que ônibus, isso. entrava no ônibus cheio daquele peso, né, cara? Você tem que então fazer um meio malabarismo pro ônibus para não cair, segurando a bolsa, encosta, desce com Carregando a peso bolsa cheia de e anda. laranja, já pensou? É, hoje é o CrossFit. Não. Hoje é o CrossFit. O crossfit da pessoa que não tem dinheiro, cara, é um crossfit real, né, cara? O É, cara do cara. BRT, Pô, lotado, é, cara. é isso aí. Eu fico pensando assim, a gente vê, né, no Jornal da Manhã, a entrada dentro do BRT. Meu Deus do É. céu, cara. Os brutamontes, eles fazem uma força, eles entram. Uma pessoa que não tem uma complexão física mais avantajada pode ser esmagada ali na porta, cara, de tanta força que. A coisa é selvagem mesmo. Meu Deus, cara. Eu não consigo entrar, eu não conseguiria entrar num BRT. Eu, com a minha idade, com a força que eu tenho hoje, só cotovelada, pá, 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 ninguém entra. Só os mais fortes, as velhinhas ficam de fora. Já era, já era. Já tombaram. Pergunta, Telo, você acha, as pessoas falam que a vida está melhor ou pior? Você tem algum pensamento se hoje a vida é melhor ou é pior do que era? Eu tenho um pensamento, mas Eu o que vou te você responder com tem de muita pensamento? clareza, cara. O mundo está mais complexo. Vamos pensar assim: o ar está mais poluído, a escola está mais escassa no Brasil. Então, piorou, piorou, piorou. O mundo piorou bastante. Qualidade de vida diminuiu. No entanto, a expectativa de vida aumentou. Como é que pode isso, né? A qualidade de vida. Você pode, assim, pensar, poxa, hoje se chega. Cara, a ciência melhorou, mas a qualidade de vida piorou, cara. Então, para mim, eu vou dizer para você, para ser feliz está mais difícil. Está mais difícil. Para ter a casa própria, está cada vez mais difícil. Uma pessoa que, um assalariado, para ter uma casa própria, está bem mais difícil do que antigamente.
Então, não sei se eu te respondi. Eu não tenho muita opinião assim sobre isso, né? Existe um processo de mudança, né, que eu não sei, as pessoas falam como evolução, ainda não tenho isso muito conceitual, como se fosse uma evolução do mundo. Para mim é uma mudança constante que existe no mundo em várias situações da vida, né? Mas eu não tenho, eu me proponho a viver. O que é aquele negócio? O que nós vamos almoçar hoje? O que tem para a gente almoçar, sabe? Mas eu não tenho um pensamento se é melhor ou pior, assim. Porque quando eu lembro das coisas do passado, como a gente falou agora, tem tantas coisas que eu acho que eram super legais, né, cara? Mas para essa garotada de hoje, que tem 12, 13 anos, de repente eles iam achar aquilo uma maluquice, né? Porque eles não conseguem, é difícil avaliar algo que você não vivenciou, né? Se era bom ou ruim, né? Mas eu acho que a gente tem coisas que as pessoas vão, é, acho que influenciam muito no comportamento que você está falando, né? Os amigos virtuais que existem hoje, os amigos, as pessoas não são amigos, são seguidores, né, cara? As coisas meio assim, ninguém se encontra para conversar algo, encontra para ir numa roda de samba, e encontra para mas aqueles programas, aquela coisa, vamos encontrar hoje, vamos conversar, é meio é diferente, né? Mas eu não sei, porque tem coisas também que são legais, né? Mas acho que você falou uma coisa muito interessante. As coisas legais que surgiram são coisas muito científicas, né? Muito que evolução tecnológica, muita forno micro-ondas, uma série de coisas assim, né? Mas como ser humano eu tenho minhas dúvidas. Tem uma pergunta antiga que é: a humanidade evoluiu porque a pessoa pensa assim, antigamente se faziam sacrifícios humanos, Hum, né? Botava a pessoa numa pedra, dava uma facada, recolhia o sangue e tudo. Antigamente a mulher não estudava. A Revolução Industrial veio melhorar as condições de trabalho. Então a gente pode seguir essa linha e falar, não, a vida de hoje melhorou muito. Eu não estou levando uma chicotada do senhor de engenho. Então minha vida melhorou, hum. né? Mas ser feliz é outra coisa também, né? Ser feliz, às vezes você tem até mais conforto, mas ser feliz o paz de espírito, por exemplo, é algo muito mais sensível até do que você. Pô, mas o cara que vai ser sacrificado na pedra, eu acho que ele não vai concordar comigo, né? Ele não vai concordar comigo. Você vai, cara, poxa, você está falando aí do sanduíche e eu sou o presunto, né? Não é a alface, né? Não é o ovo, eu sou o presunto. Então, se for pensar em evolução da humanidade como um todo, assim, muita coisa melhorou mesmo. É, Mas aí, se a gente pensar assim, cara, os crimes contra a mulher voltaram com força total. E aí eu penso, peraí, nós temos que ter um contexto de tempo, né? Porque se for pensar da pré-história para cá, talvez tenha melhorado. Mas se for pensar de 20 anos para cá, as agressões contra a mulher estão aumentando. Então, talvez a vida da mulher não melhorou, não melhorou. E tem uma questão aí que é da a revolução feminina, que a mulher ela passou a trabalhar fora de casa, uhum. mas não deixou de trabalhar dentro de casa, cara. Então, acumulou duas coisas. Melhorou ou piorou, né? A Amélia levava uma vida melhor do que a executiva de hoje? Temos que questionar isso, né? Temos que questionar isso. E aí é muito
Muito pessoal e... O que eu vou falar? Acho que a Amélia não teria como avaliar, porque ela nunca foi uma executiva, né? E talvez uma executiva não tenha como avaliar, porque ela nunca foi uma Amélia, né? É por isso que assim, é o que cai bem para cada um, né? Mas o mundo também vai te preparando as situações para que você entenda que aquilo ali te cai bem, né? Quando você pensa assim, educação, faixa de analfabetismo, por exemplo, será que aumentou? Será que diminuiu? Então tem que algumas métricas elas ajudam. Quantas pessoas estão à margem da sociedade hoje? Quantas pessoas não têm CPF? Cara, bastante gente. Então é importante delimitar um período de tempo, né? Fazer um censo sério e delimitar um período de tempo para saber o que que melhorou, o que que piorou, porque realmente, cara, se perguntar para qualquer negro, os caras vão dizer, não, melhorou, a gente não é vendido mais, né? Não é vendido mais. Mas nos últimos 10 anos a situação do negro melhorou ou piorou? Aí tem que. Mas, de forma geral, eu vou dizer para você, no meu entendimento, piorou. Vou explicar por quê. De repente, esses filósofos, doutores e tal, vão dizer, não, melhorou, os sacrifícios humanos acabaram e tal. Eu vou dizer para você o seguinte: a pirâmide social ela mostra bem. Quantas pessoas estão ganhando um salário mínimo? A pirâmide achatou. Se a pirâmide achatou, cara, não melhorou. Não melhorou. E no Brasil a pirâmide achatou. Então aqui no Brasil não melhorou. A inflação mostra muito também. O meu salário, ele, por exemplo, meu condomínio aumenta todo mês, cara. Todo mês o meu condomínio aumenta. Pô, mas está havendo o bem é o mesmo. Então está havendo uma depreciação dos serviços ou uma inflação dos serviços. Isso mostra o seguinte, que as coisas estão piorando, pô, né? O nível da água está batendo aqui assim em mim, daqui a pouco está assim. Daqui a pouco eu não posso mais morar onde eu moro. Eu tenho que morar num lugar mais longe, mais humilde e tal. Então, piorou. Então, mais um indicador que piorou. Quando eu falei da qualidade do ar, né? A Rio de Janeiro está um forno que nunca foi, né? Rio de Janeiro já foi quente, mas agora ele está quente pelo desmatamento, cara. Então isso piorou, isso piorou. Pô, mas tanta coisa piorou e ainda dá para ser feliz? E por isso que eu falo, precisa de mais sabedoria para ser feliz hoje, porque antigamente tinha mais. Você poderia sentar numa praça e ver as crianças brincarem. Hoje, uma praça no Rio de Janeiro pode estar tomada pelo tráfico de drogas depois das 18 horas. Então, você tem que. O pessoal fala, Rio de Janeiro não é para amadores, né? O pessoal não fala isso? Rio de Janeiro não é para amadores. Mas assim eu falo de Recife, de Porto Alegre. Porto Alegre eu quase fui assaltado lá, pô. Eu estava num mercadão lá, tomando lá um negócio que chamam de bomba, que é tipo uma banana split gostosa pra caramba, com uma nata gostosa. Cara, eu cheguei na porta do mercadão, um monte de trombadinha assim, da minha altura, tudo olhando para mim, assim, olhando, me investigando, sabe? Andando para lá, andando para cá. Eu falei, gente, isso aqui tá sinistro, cara. Se eu puxar um celular aqui e começar a falar, vai vir um cara dando um tiro, usa em Bolt e vai tchum, e vai levar meu celular, pô. Então, eu não posso afirmar que melhorou, cara. Eu não posso. Mas eu não sou pessimista. Isso é muito Não, difícil de diferenciar. é. Ah, Eu acredito que a gente pode ser feliz apesar de tudo.
meditei esse final de semana, eu lembrei de você, falando, o objetivo de vida das pessoas deve ser sobrevivência e felicidade, são os objetivos. Sobrevivência e felicidade. Parece que isso é do Albert Ellis, sobrevivência e felicidade. É. E felicidade é a forma como a gente vê as coisas, isso também foi que estava sendo dito, né? E eu também isso acredito, porque uma coisa é pontuar, né, que está melhor ou pior, a outra é dizer que está feliz, né, são coisas diferentes, né. E feliz mesmo nos momentos difíceis, né. A felicidade é algo que está com você, assim, no sentido, pô, mesma coisa, né, sei lá, meu time perdeu, tá bom, mas eu vou ficar chateado, mas eu continuo um cara feliz. Tirei uma nota que não foi legal na prova, tá bom, fico chateado, mas eu continuo um cara feliz, né. Eh Porque a forma como vê e eu lembrei, a forma como vê a vida mesmo, até a professora lá estava comentando assim: "Pô, tem gente que fala assim: 'Nossa, minha mãe fica no meu pé, falando pra caramba, enchendo minha paciência'", e ela falou assim: "Bom, que bom que você tem uma mãe para se preocupar contigo, para falar contigo, ficar no teu pé enchendo tua paciência, né". Então é a forma como a gente enxerga as coisas, assim, né. Eu falo que quando eu fui usar óculos a primeira vez, o pessoal normalmente fala assim: "Caramba, tem que usar óculos". Eu falo assim: "Ah, eu agradeço quem inventou o óculos, na realidade". Eu penso diferente, né. Ainda bem que alguém inventou isso, porque senão eu já não estava enxergando mais nada direito. Com 40 e poucos anos já tá tudo Esse detalhe, né? olhar a tela achando que era de repente, sei lá, né. Mas assim, e eu falo é mais ou menos isso, né, tem buscar ver o lado legal das coisas, ver o outro lado, né, porque a gente normalmente a tendência é reclamar de alguma coisa, né, porque quando eu reclamo eu jogo na conta do outro, não é minha, né, a culpa é de outro, não é meu, a responsabilidade não é minha, a responsabilidade é nossa, né, cara. O que será que, enfim, como eu vou lidar com a minha mãe, com meus pais, como eu vou lidar com minha filha, como eu vou lidar com a esposa, com os amigos, né, é responsabilidade minha, né. E passa rápido, tem que curtir porque passa rápido, seja feliz porque passa muito rápido. Aqui já tem 2 pessoas que passam de 100 anos juntas. Passou rápido, quando a gente fica lembrando dessas coisas que a gente falou da infância aí, parece que foi, sei lá, mês passado, e na realidade passou rápido. Eu não sou um cara saudosista não, né, fico lembrando das coisas assim, fico rindo sozinho às vezes, das besteiras que a gente fazia, mas besteiras sem prejudicar ninguém, besteira nos riscos da brincadeira às vezes, né. Depois que a gente pensa: "Caraca, podia ter me machucado". Uma de Rolando no barril, bobeira, ladeira abaixo, pô, né, cara? caraca. Era É, uma inocência que vocês pô, tinham, assim, boa. saía pra jogar bola, sempre voltava com faltando um pedaço do dedo, tudo descalço naquela rua de chão, né, faltando um pedaço de dedo, alguém batia na tua chutava a tua perna, ficava com aquele ovo na canela e tudo. E mas parece que foi pouco tempo, né, cara. Mas na verdade tem bastante tempo, e às vezes quando a gente começa a detalhar isso, a gente vê quantas pessoas, quantos amigos ficaram no meio do caminho que já não estão mais por aqui, né. Muitos já não estão Talvez por aqui. por uma visão muito por não ouvir a vida, né? É, Talvez por ouvir só um lado. "Ah, isso aqui tá é, ruim, isso aqui tá ruim, isso aqui tá ruim", morreram. Pronto. Se essa vida tá uma merda, essa vida tá uma merda, aí a vida acabou. A vida acaba. acabou, tá tão ruim que eu vou me matar de alguma forma, e se mata, né. É, Então, isso eu a achei muito legal, eu lembrei de você isso, cara, assim, na hora, falei: "Pô, sobrevivência e felicidade", acho que é isso. Sobrevivência no bom sentido, né, sobreviver, alimentar, se preocupar com o teu corpo, sobreviver os espaços, locais onde eu vou, se não é perigoso, onde eu estou passando, onde eu estou circulando, alimentação, exercício, e ser feliz, cara. É muito simplificou muito. Não é que não a gente dificulte, mas simplifica. Porque ser feliz a busca de conhecimento, a busca de troca, assim, também faz parte dessa felicidade. Felicidade. no modelo que eu acabei acreditando, o modelo que eu montei para mim, né, eu fazendo um mosaico de tudo que eu ouvi, pega um pedaço daqui, pega um pedaço dali, pega um pedaço da que eu ouvi na igreja tal,
que eu li no livro de filosofia, que eu conversei com o Fábio, eu conversei com outro colega e tal. Aí acabei montando o meu modelo, né? Isso. E esse modelo, eu vou dizer para você o seguinte, que a sobrevivência ela vem em segundo lugar. E o primeiro lugar vem a paz. A paz. Uhum. Na verdade, a paz seria para mim a sensação do equilíbrio. A pessoa está equilibrada, ela percebe que ela está equilibrada porque ela está em paz. Uhum. Nada lhe falta, nada lhe sobra. Mas para isso é necessário sobreviver, cara. Sobreviver. Mas o sobreviver bem, a pessoa que está mais saudável, a que está mais saudável, é que é a pessoa feliz, cara, está mais saudável. Então a felicidade vem em terceiro lugar para mim. Em Uhum. segundo, vou dizer assim, a sobrevivência, eu falo a saúde mesmo, a saúde plena. E a saúde plena, ela está a serviço do equilíbrio, que a gente percebe o equilíbrio através da paz espiritual, aquela serenidade. O cara que está muito feliz, para mim, ele não está em paz. Porque esse cara está muito feliz, não está em paz. Calma, porque a vida não é só de coisas felizes. Calma, tem que ouvir a vida e se permitir ficar um pouco sério às vezes. Tá? Esse cara não está equilibrado, ele está maníaco. O cara que está feliz o tempo É, todo está não, maníaco. mas esse feliz, ele não é esse feliz de estar rindo de tudo, não. É um feliz de saber até dos momentos chatos, tristes, você se permitir ficar triste, entende? É É, nesse nível assim, é. morreu alguém da Equilibrar. família, você está de luto, tô chateado, tô pau da vida, isso faz parte desse momento, assim, mas eu sou um cara feliz, mas eu tô chateado, tô triste. Quer Bateu com ver o um carro, tô negócio que eu vou te chateado, pô, perguntar o tô pau da seguinte? vida, tô chateado, mas Vou te perguntar o seguinte: ele pode estar triste, pode estar do jeito que for, mas a gente pega um cara que. Pega aí, vamos pegar um budista raiz mesmo, né? Sem ser aquela autoridade, não vou nem falar o nome dele sem ser aquela autoridade. O modelo que ele fez para ele, então vamos falar de um modelo mental. No modelo mental dele, ele tem certeza que tudo vai dar certo. Apesar, dentro da doutrina dele, do modelo que ele fez, da sabedoria de vida, filosofia de vida, da constituição do universo, ele tem certeza íntima, uma certeza íntima. A alma dele, o espírito e o corpo acreditam naquilo, é íntimo e é pleno, que tudo vai dar certo. Então, as agruras momentâneas para ele não conseguem demovê-lo dessa certeza que tudo vai dar certo. Agora, você imagina como é que, como é que você iria se sentir sabendo que tudo vai dar certo? Não dá uma felicidade íntima? Não dá uma coisa assim? Cara, tudo bem, fui reprovado nisso aqui e tal, não sei, mas eu sei que tudo vai dar certo. Só de falar eu já dou um meio sorriso. Olha, eu sei que tudo vai dar certo. Então, porque o universo foi feito dessa forma. O samsara, karma, dharma, tudo foi feito para que você, ao longo das suas existências, vá se purgando, se limpando, até você atingir o seu equilíbrio, a sua iluminação. Todo mundo, e ninguém vai escapar disso. Pronto. Se você tem um modelo assim, você tem mais resiliência até. A tal da resiliência aparece também. Assim, cara, olha, tudo bem, estou me ferrando, mas eu sei que isso está me levando para o sucesso. Sucesso é, inevitável, cara. é uma leitura, né, cara? É, É uma leitura. né? Dependendo do modelo mental que a É, pessoa. Mas aí, dentro de um outro modelo, cara, se eu não aprender, eu vou para o inferno, onde eu vou ficar sendo chicoteado eternamente e tal. Cara, esse modelo leva ao medo o tempo todo. é. Não leva à felicidade, não leva àquela uma felicidade íntima, que é um otimismo assim bem que te sustenta a vida. Agora não, eu vou ser chicoteado e tal, e não sei o quê, o tempo todo. É Aí o sempre uma cara consequência triste, né? É sempre uma consequência ruim, né? é, então depende muito do modelo mental. Então
essa serenidade alegre, vou chamar assim, ela precisa de um modelo, ela precisa de um modelo mental adequado. Não sei qual é. Eu tenho o meu, você tem o seu. Ela precisa de um modelo mental adequado para a pessoa, sabe, um modelo redondinho, assim, redondinho. Aham, Cara, olha, aconteceu isso, mas não sei o que lá, no final tudo vai dar certo. Se não deu certo hoje, é porque não acabou ainda, né? é. E aí o cara fica bem. Poxa, fulano, você tá. Caramba, Fábio, você está sempre bem, cara? Não, cara, porque tudo vai dar certo. O que eu posso fazer? É coisa do universo, não depende de mim, cara. Justamente. É É. aprender a ler a vida, né, cara? Tem que ler a vida, tem que ler o que acontece. Aprender essa leitura é interessantíssima. Agora tem um problema. A pessoa que não escuta a vida, porque hoje eu já vi que o papo foi de ceticismo e ouvir, né? Como ouvir. A pessoa que não escuta a vida leva mais tempo sofrendo, né? Leva É, mais tempo sofrendo. Mas vai aprender do mesmo jeito. Mas em vez de. Sabe aquele cara repetente, fica na quinta série 10 anos, é, mas ele vai aprender. Aí vai para a sexta série, da sexta ele vai para a é. sétima. Então, se o cara ficar teimando contra a vida, teimando contra a vida, olha, eu quero ter sucesso em um ano, ganhar o meu primeiro milhão em um ano. Não vai conseguir, não vai conseguir, vai se aborrecer. E aí, daqui a pouco, ele vai aprendendo com os fracassos, com a dor. Não, não, um ano acho que é. Vamos relativizar, né? Vamos relativizar. Tá? E quando ele aprende, aí a vida passa a fluir, a vida dele passa a fluir. Né? E assim Tem é um a outro experiência. compromisso que são baratos também. Todos os compromissos quase são legais, cara. Mas tem um também que fala, dê sempre o melhor de si, cara. Dê sempre o melhor de si. Também acho muito legal. Todos eles. Esse livro é interessante. É, dê sempre o melhor de si. Tem um outro também que é muito legal. Mas esse é dê sempre o melhor de si. E é isso, né? É porque quando eu falo assim, por que que você é tranquilo? Porque eu sempre procuro dar o melhor, né, cara? Se não deu certo, não tinha que dar certo. Se o É, resultado não foi esperado, o que não posso é ter a culpa de não ter feito o melhor que eu podia ter feito para aquilo. Isso que eu não o, posso ficar com esse sentimento assim, se não deu certo é responsabilidade minha, porque eu não fiz. Não, eu fiz. Agora, se não deu certo, às vezes não vai dar certo, né? Você não posso levar assim, ficar com a consciência que, tipo assim, eu também não fiz bem feito, eu não fiz, não dei o melhor, pô, podia ter me dedicado. Não. Mas se eu esforcei, e a prova veio com perguntas mirabolantes que você não sabia, não tinha a mínima ideia, cara, aí desculpa, aí melhor de chegou lá, mim não igual, deu. Ah, igual, igual minha melhor filha de falou, mim não pai, deu. minha nota não foi tão legal, mas também a professora deu questão que ela não ensinou, foi, aí é difícil, né? Se ela não, Não deu. aí não vai dar. Eu fui fazer uma Mas prova tudo pro bem. IME uma vez e não consegui resolver nenhuma, né, cara? Você fez o melhor que você podia por você, né, cara? Mas isso Cara, não não significa dava. que você não fez o melhor que você podia. Tava além das minhas forças É, aquilo, cara. Eu olhei assim e falei, cara, e tentei que de não tem todas as nada formas. e que não tem nada perdido nisso, que o que você fez não apaga, você aprendeu um monte de coisa. Pode não ter ido para o IME por algum motivo, mas que você aprendeu naquele momento, inclusive o quanto você tem condições de se esforçar por algo, né? Às vezes o aprendizado é outro, o ganho é outro, não passar no IME. Você sabe que eu questiono muito essa coisa na minha cabeça, olha, então, 9h32, hein? Você vai controlando aí seu 35 horário. vamos lá, 35 eu saio até. Eu questiono muito essa sabedoria acadêmica, porque, para mim, conhecimento acadêmico e sabedoria são totalmente diferentes, né? São É, totalmente diferentes. Eu posso ter 5 doutorados e ser é, um boçal pedante, horroroso e tal. E eu posso ser nada e ter uma vida muito melhor do que esse cara com 5 doutorados, ter o amor na minha é. vida, ter dinheiro, ter tudo, e tudo em paz, sabe? Sem roubar ninguém, aquela coisa assim. E o cara com 5 doutorados, mas não vou dizer que eu não admire, não. Eu admiro. Claro, Eu tenho vontade de fazer um doutorado em psicanálise, por exemplo. Eu legal. tenho vontade.
É um sonho que eu tenho. Se vai dar, eu não sei. Uhum. Então, quem estiver ouvindo, não pense que eu não vou fazer o meu doutorado, eu vou fazer. Mas eu vou investir na É. sabedoria de vida antes de fazer isso. E é a diferença, então, assim, existe a diferença do conhecimento para a sabedoria, né? São coisas distintas. Essa que é a ideia, né? Você, É. quem tem sabedoria sabe usar o conhecimento. E para mim é como se fosse um conhecimento está aí fora, está disponível. A sabedoria está dentro de você. É aí que Tem que despertar isso. quem sabe ouvir consegue processar bem o conhecimento e Uhum. aí dessa destilação resulta a sabedoria. Mas quem não sabe ouvir, ou seja, quem já não tem sabedoria, não tira sabedoria nenhuma de nada, né? Cara, não tem, cara. Quem não tem sabedoria tem que apanhar um pouco, cara, para É, poder ter sabedoria, pô. é, E depois que apanhou, aí começa é, a se dar bem. Já quer sentar na janela, o cara se dá mal. é verdade. Gostei desse negócio do doutorado, hein? Isso aí é bom, parabéns aí, muito legal. É um sonho meu, é um Pô, sonho meu. Que, cara, eu ainda vou fazer. Eu estou decidindo em duas áreas importantes para mim, né? Mas do direito está totalmente fora, tá? Fica é, tranquilo, o direito como está dizer, fora. como Ou é diria aquela música, psicanálise os ou é sonhos não psicossomática. envelhecem, né, cara? Os Hã? sonhos não envelhecem. Como diria aquela música, os sonhos não envelhecem. Ainda quero aprender a tocar um violão, pô. Pô, Ainda quero aprender, pô. Né? Você é, sabe, né? Você tocava, né? bem, Ainda quero aquilo para mim aprender, é uma pô. dificuldade que eu vou te contar. Eu bato palma só assim, pior que as pessoas que tocam assim bem e tal, para irritar a gente, elas não olham nem para a corda, para nada, né? Ficam olhando para o lado, aí você fica mais irritado, né? Eu não sei nem olhar. Isso é para É me isso aí, provocar. cara. O negócio é essa coisa difícil. Talvez no próximo tema a gente fale assim: quantos fáceis a gente consegue um difícil? Ou seja, em quantas etapas fáceis a gente vai conseguir dividir algo difícil para a É, coisa ficar sempre fácil, né, cara? é Mais ou verdade, menos né? por aí, meu amigo. Mas a gente vai tentando. Acho que lá para os 80, acho que eu vou É, entrar na aula de violão. fantástico, Tem que ter fantástico. planos. Tem que Pô, ter planos. Tem que ter planos planos. não envelhecem, e sonhos Planos não não envelhecem, envelhecem. nem Isso aí, planos. meu amigo. Isso aí. Mas obrigado, meu amigo. Faz um convite, eu tenho que agora fazer um atendimento, que é bem Isso aí, legal. meu Um amigo. Bom atendimento não, um trabalho aí, bate-papo cara. também, né? Assim, né? É, mas legal. Estamos aí, estamos aí. Um Valeu, um abraço. grande abraço, Valeu. até. Até mais. Continuamos aí, né? Agradecendo o grande mestre Fábio, trazendo a sua experiência de vida. E hoje nós falamos sobre várias coisas. Não deu nem tempo de anotar direito. Tanto que foi bacana. No final, ó, oratória, escutatória, ouvir e escutar. Foi a tônica da nossa conversa, ouvir e escutar. O ceticismo é importante, mas só de quem sabe escutar. Saber escutar é ter sabedoria, né? Então foi muito interessante essa coisa do. E o bom palestrante, aquele palestrante, nós não falamos sobre isso hoje, mas é uma pessoa que sabe ouvir bem o público, sabe se comunicar bem com ele. Porque nós estávamos conversando na fase do aquecimento de palestrantes medalhados, medalhões que existem por aí, e são super antipáticos. A plateia acaba não gostando deles, cedo ou tarde, né? E a gente, então, acaba não acreditando neles. Mas tem gente que acredita, tem gente que tem até uma fé cega. E aí começamos o papo do ouvir. Então, meu amigo, nesse resumo de 5 minutos, eu vou dizer agradeço ao grande mestre Fábio pelo seu otimismo em relação à vida. E falamos também na questão de melhorou ou piorou, né? Melhorou ou piorou? Depende do contexto histórico. Para a mulher melhorou, para o homem melhorou, para o trabalhador melhorou, para o assalariado melhorou ou piorou? A saúde melhorou ou piorou? A educação melhorou ou piorou? Difícil dizer sem estabelecer um contexto histórico, mas a felicidade ainda continua sendo possível para todos,
para todos, e não precisa ter 5 doutorados, apesar de que o meu sonho é ter um só. Não precisa de 5, mas um é um sonho que eu tenho. Mas primeiro, vamos investir na sabedoria de vida primeiro, gente. Aí depois, esse para mim é o verdadeiro prêmio, né? Uma vida equilibrada, tá bom? Um abraço a todos, espero que o Fábio esteja disponível semana que vem, porque ele tem muito mais sabedoria para nós, para dar, tá bom? Um abraço, gente. Vamos aqui começar a tarefa de desligar o gravador, que depende dos 5 passos aqui, 5 botões que tem que apertar, né, cara? Mas agora sim. É isso aí. Obrigado, mestre Fábio. Obrigado a todos que estão nos ouvindo. Até a próxima.